tarde, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso técnico em enfermagem. O tema da aula de hoje é processo, saúde e doença. Quando falamos hoje em saúde, nós temos um conceito muito mais ampliado, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que caracteriza a saúde como um completo processo de bem-estar físico, psicológico e emocional. Ou seja, a saúde já não representa mais uma ausência de enfermidades. E para que essa saúde, a gente diga que a gente tem um indivíduo saudável, a gente precisa de um indivíduo que consiga lidar com suas adversidades, com o meio em que vive, porque hoje nós temos uma mudança no nosso estilo de vida, Nós somos pessoas que temos um trabalho desgastante, que toma bastante tempo do nosso dia, estudo, cobranças, questões sociais que nos envolvem, vivemos em espaços menores, mais confinados, somos mais sedentários pelas nossas atividades de vida e inclusive temos hoje o sedentarismo como uma enfermidade do nosso século atual. Para que a gente tenha um processo que a gente considera hoje um indivíduo saudável, a gente diria que essa pessoa teria que estar bem com sua família, com seus amigos, com a sua situação financeira, organizado em todo esse processo, além da ausência de enfermidades. A gente já teve muitos processos ao longo da história que caracterizava, por exemplo, a saúde como o silêncio dos órgãos, Ou seja, quando qualquer órgão do nosso organismo ele estivesse em pleno funcionamento, ou seja, não apresentassem sinais e sintomas de uma doença, a gente dizia, você tem saúde. Hoje a gente já sabe que não é mais isso, Que saúde, a pessoa precisa estar muito bem dentro de toda a sua vida, dentro de toda a sua rotina, dentro do seu cotidiano, do seu convívio. E quando a gente fala em enfermidade, então também a gente tem um histórico muito grande que nos representa sobre isso. Sempre soubemos que por uma questão de sobrevivência, o ser humano sempre tentou lidar com a questão das enfermidades, por conta dos desconfortos, que a doença nos traz, que podem ser dor, febre, mal-estar, entristecimento, e por conta também, do risco de morte que toda enfermidade pode nos provocar. E quando a gente pensa em morte, estamos falando de perder aquilo que é mais essencial, mais importante para toda e qualquer pessoa, Que é estar vivo, é sua vida em si. Então, quando a gente pensa em todo esse processo, a gente vai lembrar lá de um histórico que sempre houve na humanidade, que é o quê? A doença muitas vezes já foi vista como castigo dos deuses, Porque às vezes a gente não estava cumprindo uma vida religiosa muito presente, então se acreditava que a gente tinha por castigo não ter saúde naquele momento, então as pestes que vieram sobre a humanidade como castigo também dos deuses, e a gente daí foi evoluindo esse processo, porque a gente foi identificando que nessas situações todas haviam processos onde a gente tanto podia intervir, como explicavam para nós tudo isso que acarretava lá em doenças para nossa sociedade. Então, a gente foi vendo que conforme as pessoas foram vivendo mais aglomeradas, mais em sociedade, o que começou a acontecer? Doenças infecciosas, Onde o contágio, e isso a gente vê lá desde a peste, quando a gente teve, a peste, a cólera, por conta, das pessoas se aglomerarem ali, tentando fazer as primeiras civilizações. E a gente vê também a evolução que a gente teve, Então, de febre amarela, de tantas outras doenças aí, às vezes algumas viroses, algumas zoonoses. E por último, agora a gente viveu aí o coronavírus, A situação da Covid, onde a gente viu novamente que a nossa convivência, a nossa proximidade, muitas vezes faz com que essas doenças que são disseminadas por ar, por exemplo, por gotículas, elas são difíceis de fazer um controle, Embora a gente tenha utilizado de vários mecanismos, por exemplo, no caso da Covid, os profissionais utilizaram seus EPIs, como vestimentas adequadas, o uso da máscara, que além dos profissionais foi coletivo, a proteção das mucosas, como face shield, óculos, de proteção. Então, nós buscamos evitar, aquilo que
que a gente identifica que provoca doença. Mas até que a gente tenha chegado nesse processo de identificação, a gente levou muito tempo aí ao longo da nossa história. Então, hoje a gente sabe que a gente tem uma cadeia epidemiológica que explica todas essas situações que afetam o ser humano na sua condição de saúde e doença. Primeiro, a gente sabe que a gente tem um agente etiológico, ou seja, né, a gente tem um micro-organismo, ou um animal, ou um vírus, ou uma bactéria, que é o agente provocador dessa enfermidade que a gente vem a se acometer. Mas para que esse agente etiológico combater aquele processo de enfermidade através das defesas do nosso organismo. Quando não é possível que o nosso corpo, né, não consegue combater esse processo, então a gente vai sofrer o adoecimento, né? Então a enfermidade, a partir desse momento, ela provoca em nós sinais e sintomas que muitas vezes são desconfortáveis e que a gente consegue, né, combater também. Quando nem através da nossa defesa própria, quando nem através de algum tratamento de saúde, que a gente também teve uma evolução grande ao longo da história, pois hoje, além das vacinas, nós temos soros, imunoglobulinas e vários medicamentos. E aí a gente destaca os antibióticos, né? Que depois da era dos antibióticos a gente tem salvado muitas vidas por conta da gente conseguir combater esses agentes infecciosos. Então, o nosso corpo vai lá e consegue fazer um tratamento. Quando todos esses mecanismos falham, então a gente tem um indivíduo sequelado ou em óbito, né? Porque o corpo não consegue sobreviver a esse ataque. Então, o que a gente precisa entender nesse processo todo? Que para adoecer, a gente tem uma cadeia toda, uma cadeia epidemiológica, onde que a gente precisa quebrar a cadeia. No momento que a gente quebra a cadeia, a gente vai impedir que um novo indivíduo suscetível ele venha a ter contato com esse agente etiológico e a doença. E para isso nós precisamos de diversos processos de saúde, né? Estimular a vacinação, o uso racional de medicamentos, a alimentação adequada e processos de saúde que favoreçam a sua saúde física, mental, espiritual e emocional. De identificação, a gente levou muito tempo aí ao longo da nossa história. Então, hoje a gente sabe que a gente tem uma cadeia epidemiológica que explica todas essas situações que afetam o ser humano na sua condição de saúde e doença. Primeiro, a gente sabe que a gente tem um agente etiológico, ou seja, né, a gente tem um micro-organismo, ou um animal, ou um vírus, ou uma bactéria, que é o agente provocador dessa enfermidade que a gente vem a se acometer. Mas para que esse agente etiológico possa chegar até a gente, ele vai precisar muitas vezes de um veículo de transmissão, né? Por onde que foi? Então, assim, esse contato, ele foi um contato próximo, permanente, ou ele foi um contato através de um fômite, né? Através de um termômetro, através de uma bacia, onde que a gente fez esse contato, e aí a gente vai buscar, né, sempre as proteções. Ou esse agente etiológico, muitas vezes ele precisa de um hospedeiro, né? Então ele precisa, por exemplo, lá na toxoplasmose. O gato, ele é um hospedeiro do micobactério, né? Então ele é um hospedeiro ali e a gente vai ter o contato através das fezes contaminadas desse hospedeiro. Então, a gente precisa do agente etiológico, do veículo de transmissão, muitas vezes de um hospedeiro, e aí a gente precisa o que também? Ter o indivíduo suscetível, né? Esse indivíduo suscetível, ou seja, ele tá ali predisposto, né, a receber esse agente etiológico e o seu corpo não tá pronto para combater, ou seja, não tem previamente uma defesa com relação a isso. Quando que a gente tem essas defesas? Então, quando a gente nasce, a gente recebe através da placenta da mãe já na vida intraútero ou através da amamentação, as nossas imunoglobulinas IgA, que são mecanismos de defesa pronto. E conforme a gente vai desenvolvendo os nossos mecanismos de defesa, né, através da exposição a esses agentes ou de vacinas, né, que estimulam o nosso sistema imunológico à produção de anticorpos,
Então a gente prepara o nosso organismo para receber esses agentes, mas muitas vezes a gente não tem esse preparo, né? Então o agente etiológico entra no nosso organismo e ele é capaz de começar a desencadear um processo de enfermidade. Ainda assim, o meu corpo vai começar a produzir uma defesa, ou seja, aquele estado pré-clínico, né? Onde eu não tenho sinais, eu não tenho sintomas e o meu corpo já está tentando